fazer a correção hoje da prova de AV1. Bom, a descrição aqui era muito parecida com a descrição do ambiente que a gente tinha feito em sala de aula na revisão, né? Só que eu alterei aqui o período que estava um dado inicial de 1970, de 700 mil habitantes e consumo energético de 0,7, e depois em 2010 aqueles dados de 1,6 milhões de habitantes e taxa de consumo para 1 kW. E depois eu dizia que a taxa de consumo de eletricidade era metade disso, e do não elétrico depende inteiramente de gás natural, e essa proporção não se altera. Tudo que a ilha tem é gás natural, 21 bilhões de metros cúbicos, e a ilha é suprida por duas geradoras térmicas de gás natural, 500 MB, mais uma potência pequena de eólica e planta de fotovoltaica. Na primeira questão eu pedi para calcular a população e o consumo energético elétrico e não elétrico em 2040, considerando o crescimento registrado nesse período. Tá? Depois eu pedi também o fator de capacidade das usinas térmicas a gás, considerando que elas estavam suprindo 90% do consumo de eletricidade em 2010. E depois eu peço o consumo, considerando o consumo anual de gás natural, né, e a taxa de crescimento de consumo elétrico calculado nos vídeos anteriores, determine o tempo de duração das reservas de gás natural da ilha, com esse ritmo de crescimento de consumo. E por fim eu botei vocês fazer um exercíciozinho de planejamento, como é que seria suprida a necessidade energética de eletricidade da ilha em 2040, considerando esse fator de capacidade aí das produções de energia, 0,8 para térmica e 0,4 para eólica e fotovoltaica. Esse questão era mais ou menos livre, não tinha uma resposta fixa, né? Era mais para exercitar um pouco o planejamento energético. Então vamos lá. Aqui é a solução dos itens 1 a 4. Tá? Aqui é aquilo que eu recomendo a vocês: organizar a informação, colocar a população aqui em 1970, 2010, taxa de consumo energético per capita, 70, 2010, reserva de gás natural, a geração térmica, a geração eólica. Deixar isso tudo aí fácil para facilitar na hora que você for usar os dados. Aí você vai e calcular primeiro a população, tá? E aí a taxa de crescimento dos últimos 40 anos, né? De 70 a 2010, é calculado usando essa fórmula aqui, 1 sobre T, logaritmo natural do Y, que é o consumo final, aliás, o valor final pelo valor inicial, né? Então o T era 40 anos, no final, em 2010, era 1,6 milhões e em 1970 era 0,7. O valor é esse aqui. Cresceu em média 2,06% ao ano nesse período. Aí você, para calcular a população em 2040, você pega a população em 2010 e joga esse consumo aqui durante os próximos 30 anos. Essa taxa de crescimento, né? Acaba que a população vai ser 2,98 milhões, 96 milhões de habitantes em 2040. Faz a mesma coisa para a taxa de consumo, também é 40 anos, 1 em 2010, 0,7 em 70, vai dar 0,89 por ano o crescimento da taxa de consumo energético. Em 2040 você vai ter em torno de 1,3 kW de consumo, de taxa de consumo. Tá? Para achar o consumo elétrico é 50%, 0,5 vezes 1,3 vezes a população, esse valor é per capita por pessoa, vezes o número de horas do ano. Está em kilowatt, aqui tem pessoa com pessoa vai cortar e vai ficar quilowatt-hora, isso aqui é em hora, né? Então você tem 16.987 gigawatt-hora. Como eu usei vocês usaram normalmente 2,96, eu usei 2,98, dá uma diferençazinha, mas eu considerei o valor que vocês colocaram para o consumo elétrico e o consumo elétrico. Aí tá fácil.
Bom, se vocês quiserem interromper aí, podem interromper. Aí depois o item 2, fator de carga das usinas térmicas. A expressão do fator de carga é a energia gerada dividido pela potência instalada vezes o número de horas do período. No caso era 2010, 8.760 horas. Tá? A energia gerada em 2010, né, aliás, que no caso era as térmicas eram responsáveis por 90%, né? Não, 90% multiplicado por 0,9. 50% da taxa de consumo é elétrica, né? Então a eletricidade 0,5 era 1 kW, a taxa de consumo per capita, a população era 1,6 milhões e o número de horas do ano 8.760. Então você obtém aqui que esses 90%, né, da energia que é suprida pelas termas dá 6.307 GWh. Basta colocar aqui, eu já dividi por 2, porque ela ia dividida igualmente entre as duas usinas e botei a potência 0,5, né? 500 MB. Muita gente não dividiu por 2 e botou aqui os 1000 MB, que dá no mesmo. Então a resposta do fator de carga dessas usinas 0,72, ou seja, elas são usadas muito, porque não tem, é a principal fonte energética da ilha. Né? Aí aqui o item 3, que é a história do tempo de duração das reservas. Essa aqui foi a que deu mais problema, acho que ninguém acertou essa questão. Eu não botei na revisão esse tempo e vocês acham que estavam meio... não estavam bem preparados para esse tipo de questão. Mas a expressão era essa, estava lá no anexo. Tempo final é 1 sobre a taxa de crescimento multiplicado pelo logaritmo da taxa de crescimento, a energia total da reserva, no caso, né, dividido pela taxa de consumo, que é a potência, mais 1, tá? Pronto, isso aqui dá o tempo, tá? Então você tem já a taxa de crescimento 0,89 e você precisa calcular a energia total contida no gás natural e a taxa de consumo do gás natural na ilha, tá? A taxa de consumo, aqui eu fui bem mais preciso, mas eu aceitaria você usar a taxa de consumo 1, né, que é a taxa de consumo geral. Mas o que a gente tem na ilha é o seguinte, metade, 0,5, é consumo não elétrico, totalmente dependente de gás natural. Então a taxa de consumo deles é 0,5. E no item anterior a gente tinha dito que as térmicas consumiam só 90% da energia da ilha, supriam. Então aqui você poderia botar 0,9 vezes esse 0,5, que é a taxa de potência do consumo elétrico, e você tem aqui 0,95, tá? Vê só se tem alguém querendo entrar aqui, peraí só um instante. Não. Bom, então aqui você tem 0,95 é a taxa de consumo. A energia total contida no gás é o tanto de gás metro cúbico, 21 vezes 10 elevado a 9, vezes 35,3 BTU, né? Que é BTU por metro, aqui é BTU por metro cúbico, né? BTU por metro cúbico. Aí vai dar esse valor aqui em BTU. Você tem que converter para gigawatt-hora, por quê? Aqui você já está usando quilowatt, né? Está usando como é que se diz? A unidade watt. Então você também tem que expressar essa parte de cima aqui, a energia também com watt-hora, né? Então aqui você converte BTU, energia, BTU para quilowatt-hora, isso aqui é o que está lá naquela tabela, né? Aliás, ali muita gente não entendeu que esse ponto aqui era similar a vírgula, né? Achou que era 2000, mas não é, 2, né? Então aqui é 2, vezes 10 elevado a menos 4. Aí dá isso aqui, em gigawatt-hora. 217 é a quantidade de energia contida no gás natural em gigawatt-hora, tá? Aí você aplica lá aquela expressão, tempo final é 1 sobre 0,089, logaritmo de 0,089 vezes 217,275 em gigawatt-hora, tá?
dividido pelo 0,95, aí eu botei 10 elevado a menos 6, que é para converter para gigawatt, para as duas ficarem na mesma, né? Lá ali estava em kilowatt. Você tira, divide por 1000, vai para mega, divide por 1000 de novo, vai para giga, né? Então você tem que as reservas supririam com essa taxa de consumo de aumento em cima 2.408 anos. É o tempo que essas reservas aí aguentam, né? Então esse é o resultado aí desse item 4, tá? O item 3, quer dizer. Aí veio o item 4, que era que eu deixei mais aberto, né? Que eu disse, olha, vamos ver se você tem umas térmicas com fator de capacidade 0,8 e eólica com capacidade 0,4, como é que eles vão suprir a energia em 2040? Vocês já tinham calculado a eletricidade de 2040, que era esse valor aqui, próximo de vocês calcularam, tá? Aí o que eu fiz aqui? Eu primeiro botei com esse fator de capacidade quanto é que as usinas existentes iam gerar, as duas de 500, uma ia gerar 7.000, as eólicas iam gerar 8,76, tá? E eu poderia calcular também quanto estava suprindo a fotovoltaica, mas eu resolvi diminuir esses dois e aí tem aqui a diferença que eu tinha que suprir, né? Com novas usinas. Aí eu poderia botar duas térmicas de 500 e 0,85 GB de eólica mais fotovoltaica, com os fatores de capacidade lá, essa ia gerar isso, essa ia gerar isso aqui, as duas iam gerar 9.986, que pronto, dava para suprir aquilo ali. E aí seria uma solução, acrescentar duas térmicas e 0,85 GB de eólica e fotovoltaica. A maioria de vocês não fez assim, mas eu aceitei que vocês fizeram. Normalmente pegaram o total e aplicaram o fator de carga e viram quanto precisaria de térmica para suprir o total e quanto precisaria de eólica e fotovoltaica para suprir o total. Tudo bem, aceitei. É uma maneira, só que você já tinha duas térmicas, você não vai jogar fora, né? E você poderia simplesmente acrescentar térmica e acrescentar eólico, mas é, é por aí, né? O planejador tem que ver mesmo essas alternativas que tem e propor soluções, né? Soluções viáveis, né? Você pegar e colocar 100% de eólica e fotovoltaica numa ilha, né? Você vai ter problema até de área, né? Para colocar essas fotovoltaicas e eólica, mas com certeza ela vai sempre depender dessas térmicas aí, outra tecnologia, mas eu aceitei aí o que vocês colocaram, era uma questão bem aberta. E aqui a quinta questão também a gente já tinha feito em sala de aula, só que eu pedi uma coisa mensal, né? Pegava o mês de maior consumo, que era outubro, e calculava o consumo específico do estabelecimento. Muita gente achou que era só da parte de gás natural. Mas não, é consumo do estabelecimento, consumo elétrico e consumo de gás natural. E dividia-se aí pela quantidade de tampas produzidas naquele mês, você tinha a energia por tampa mês, né? Usando só o mês de outubro. Tá? A imagem aqui tá ruim, mas a Unifor não me dá os recursos necessários, eu tenho que improvisar aqui. Bom, então o que você tem? O mês de maior consumo de eletricidade era outubro, 45,4 vezes 10 elevado a 6 tampas produzidas, 56.547 metros cúbicos de gás natural, 474.772 kWh. Aqui era transformar esses dois aqui em quilograma equivalente de petróleo e dividir. Pronto, aí você tinha quilograma equivalente de petróleo por tampa por mês, porque era o mês de outubro. Então aqui você primeiro transforma a eletricidade, aí tem aquela conversão para megatonelada, depois passar para quilograma equivalente, você teria aqui 40,82 vezes 10 elevado a 3 kg equivalente de eletricidade. Tá? Faz a mesma coisa com gás natural, você tem um metro cúbico, tem BTU por metro cúbico, né?
BTU por metro cúbico. E aí acha o BTU, depois transforma para megatonelada. Mas uma vez muita gente se enrolou com essa história aqui, de que aqui é uma vírgula, não é 2000. E converte isso, vai dar 50,3 vezes 10 elevado a 3 kg equivalente. Para achar o quilograma equivalente por tampa, soma os dois, 50,3, 40,2 vezes 10 elevado a 3, dividido por 45,4 milhões de tampas, vezes 10 elevado a 6. O resultado é esse aqui, em torno de 0,002 kg equivalente de petróleo por tampa. Você gasta para produzir tampa no mês, nesse mês aí. Bom, aqui eu botei essa só para lembrar para vocês que isso aqui é um ponto, né? É vírgula, né? Não é? A gente se perdeu aqui nessa brincadeira e aí ficou tudo errado por 10 elevado a 3, tá? Eu desconsiderei totalmente não, mas acabava errando no final. Tudo aqui é vírgula. E é isso, pessoal. Tá aí a prova corrigida. Vocês receberam. Se tiverem alguma reclamação, eu não botei ainda lá no coisa oficial, lá, nota de AV1. Esperando aí alguma observação de vocês. Eu devo estar botando até amanhã, eu acho, as notas. Alguém quer comentar alguma coisa aí sobre a prova? Tem pouca gente aqui. Gustavo, Thiago, Erivan, Caio, Leonardo. E aí, Gustavo? Ah, tá, pois manda aí uma mensagem, alguma coisa que me mostra o que é, né? Certo. O teu é porque tu mandou umas figuras, né? 4 figuras. Então eu mandei de volta para ti um arquivo zipado com as coisas corrigidas lá. Vocês abrem. Não sei como é o acesso de vocês. Eu acho que eu botei lá o arquivo com a prova corrigida. Não sei se vocês conseguem abrir esse arquivo. Dá para ver, né? Pois é. Tentei fazer as observações lá. Botei as notas, o trabalho eu não botei, mas a nota do trabalho eu botei lá na observação. As notas foram médias, tá tranquilo. Eu esperava melhor. Eu disse, eu botei uma prova mais fácil para vocês. Mas é por aí, a gente vai seguindo aí as coisas. E agora a gente tem que voltar pro ritmo, né? Eu vou publicar, eu acho que hoje, no máximo amanhã, a prática 4. Vamos encerrar essas práticas e vamos passar para a apresentação dos trabalhos, que se eu não me engano é na próxima semana, né? Eu tenho que checar aí. Aliás, ah, não dividi. 11 foi? Pensei que. Porque, não, é a outra. É que começa dia 6, né? O pessoal de qualidade. Então 11 ainda tem um tempinho ainda, mas ainda faltam 2 práticas. Falta a prática 4, que eu tenho que botar, e falta a prática 5. Então a gente vai terminar essas práticas talvez no começo da semana que vem. Aí eu dou mais uma aula, depois aqui o trabalho de vocês. E eu ainda não publiquei no Unifor Online o trabalho em si, né? Mas eu vou botar também. Organizar o negócio direito. Oi. Rapaz, o meu normal esse AV2, o trabalho vale 4, né? Agora ele valeu 3, aí ele passaria a valer 4, tem um peso maior. Mas ainda faria a prova. Meu esquema é esse. Agora, não sei aí, eu tenho que avaliar como é que foi essa. Pra mim a coisa funcionou bem aí, a prova de AV1. Mas tem que ver aí o que a coordenação vai dizer. Mas a princípio é o mesmo esquema, é o trabalho valendo 4 mais uma prova valendo 6. Entendeu? Rapaz, eu não tenho previsão. Mas eu acho que é logo depois da apresentação dos trabalhos, ou seja, lá pro dia 18, entendeu? No final de maio, a gente vai essa AV2.
porque teoricamente o calendário vai terminar em junho, né? Eu vou fazer a V2, mas eu já vou começar a matéria final, porque depois dessa essa parte aí de LEAP, a gente ainda tem que ver a parte do setor elétrico, de mercado, de leilões, entendeu? Essa parte como é que funciona a distribuição de energia, que é a parte final do programa, que aí seria a última matéria, né? Tá meio aperto, vai ser meio corrido esse final, porque atrasou um pouco a programação, mas a Unifor ainda vai divulgar aí as diretrizes. Acho que essa semana deve ser alguma coisa, né? Porque está programado para, teoricamente, só vale até o dia 4.